Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os impactos das redes sociais nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos amorosos. Você já se sentiu profundamente triste, decepcionado, frustrado porque o seu parceiro ou parceira não fez aquilo que você gostaria que fizesse nas redes sociais? Você já sentiu ciúme devido àquilo que o seu parceiro ou parceira fez nas redes sociais? Você já se sentiu invadido porque o seu parceiro ou parceira quis controlar o que você fazia na sua rede social? Portanto, esse vídeo é para você e esse é um tema que, na verdade, abre uma discussão acerca de vários outros temas. Portanto, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas eu vou tentar ser o mais sucinta possível e trazer algumas reflexões que de fato façam com que vocês consigam olhar para dentro de vocês e consigam perceber o que é essa dinâmica no relacionamento de vocês, de acordo com aquilo que acontece na rede social, pode dizer sobre si mesmo. Esse vai ser o nosso objetivo nesse vídeo. Eu gostaria também de lembrá-los que eu já gravei um vídeo sobre os impactos das redes sociais na sua vida e acho que seria interessante retomá-lo, então vou deixar aqui o link para esse vídeo. E retomando brevemente a discussão, naquele vídeo nós falamos sobre a questão das perdas ambíguas que temos o tempo todo quando olhamos para as redes sociais. Portanto, geralmente, ao nos compararmos com as outras pessoas, isso faz com que nós nos lembremos daquilo que nós não conquistamos, das nossas idealizações, dos nossos sonhos, de tudo aquilo que projetamos para as nossas vidas e que não conseguimos alcançar, que as outras pessoas aparentemente alcançaram. Lembrando que geralmente o que vemos nas redes sociais é um recorte da vida das outras pessoas. Então, o que a gente vê ali não corresponde à realidade total. Vemos muitas vezes as conquistas e não o sacrifício, o processo que teve até que tenha sido gerado aquele resultado e aquela vitória. Mas ao vermos aquilo, a gente pensa, poxa, fulano conquistou aquilo e eu não. Então, dá uma sensação mesmo de frustração, de decepção e ali há um luto a ser elaborado. Como eu já comentei aqui em outros vídeos, diante do luto nós vamos sentir dor, vamos sentir tristeza e é importante olharmos para essa dor, olharmos para essa tristeza para que possamos elaborá-la e depois prosseguirmos com a nossa vida. Mas o que a gente discutiu naquele vídeo é que muitas vezes, de maneira imperceptível, nós nos sentimos tristes e não conseguimos entender o porquê, da onde que está vindo essa tristeza. E que pode ser sim, porque você fica ali nas redes sociais e sem perceber, você se compara com os outros, você se lembra daquilo que para você é considerado uma frustração, um fracasso. E isso então gera essa sensação de perda, é uma perda ambígua, porque você ao mesmo tempo não tem clareza do que foi perdido. E isso então pode tornar esse processo ainda mais difícil de ser elaborado devido à ambiguidade presente nessa perda. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, volte lá para você entender que é sempre importante perceber tudo isso que as redes sociais também podem trazer para as nossas vidas. Falando agora sobre as redes sociais e as suas influências, os seus impactos nos relacionamentos amorosos, nós percebemos que um dos grandes problemas é quando um parceiro não faz aquilo que esperamos. Portanto, muitas pessoas gostariam que o parceiro ou que a parceira curtisse as suas próprias fotos, né? Curtisse e comentasse aquilo que a gente faz. A gente gostaria também que o nosso parceiro postasse foto conosco. Então, isso é um desejo que muitas pessoas têm e que às vezes o outro não corresponde a essa expectativa. O que também vai gerar uma frustração, uma decepção. É possível que você também se compare com aquela outra pessoa que tem um namorado que está sempre curtindo, que está sempre compartilhando as coisas que ela faz, né, o que ele faz.
E aí você vai se sentir então frustrado ou frustrada e vai pensar, poxa, outras pessoas têm isso e eu não tenho. Por que a pessoa que eu estou não tem esse comportamento? E isso pode gerar uma profunda dor, e uma profunda decepção, e uma profunda frustração. A questão é que provavelmente esses sentimentos aí, eles não estão relacionados apenas à atitude do seu parceiro ou da sua parceira. Por isso é importante que você olhe para a sua história e que busque compreender a sua história. O que está por detrás disso é um possível sentimento de rejeição, de também medo da perda do amor. Então você precisa entender como isso aconteceu na sua história. E eu costumo enfatizar em todos os nossos vídeos a importância de realmente voltarmos lá atrás e compreendermos a nossa relação primária com o nosso principal cuidador, que é a mãe ou a pessoa que desempenhou a função materna. Por quê? Porque é ali que nós vamos formar as nossas concepções sobre o mundo, que nós vamos construir as primeiras impressões sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre as nossas relações, as nossas vinculações. Então é importante voltar lá atrás. Como eu já disse aqui em outros vídeos, quando o bebê humano nasce, ele nasce totalmente despreparado para viver sozinho. Então ele vai precisar de ser olhado, de ser amparado, de ser cuidado, ele vai precisar de receber amor. E bom, é a partir dessas primeiras experiências com a mãe ou com a pessoa que desempenha a função materna que nós vamos construir algumas estratégias. E isso também está ligado a essa questão das redes sociais, tá? Então, a pessoa que tem o estilo de apego ansioso é aquela que desde a infância ela vai aprender que vai ser demandando a atenção da pessoa que desempenha a função materna, que ela vai se sentir amada, porque é ali que ela vai receber o olhar do outro, o cuidado, o amor e o afeto. E aí na vida adulta, ela também vai ser uma pessoa que vai querer buscar isso por meio do controle do outro e chamando a atenção e querendo ali realmente receber essas respostas o tempo todo. Então, as pessoas que se sentem extremamente frustradas porque o parceiro ou a parceira não responde da forma como elas queriam nas redes sociais, e aí a gente pode comparar esse olhar da mãe depois com a curtida do parceiro, com a aprovação e o reconhecimento público do parceiro desse amor. Se elas não têm isso que elas recebem, algumas podem mesmo ficar desesperadas, o que está muito ligado a esse estilo de apego que é o ansioso. Já as pessoas que têm estilo de apego evitativo são aquelas que desde a infância elas tentavam receber as respostas ali da mãe ou da pessoa que desempenhava essa função, não receberam, então elas aprendem a pararem de expressar suas necessidades e seus sentimentos. Essas pessoas geralmente se fecham, têm um pouco de dificuldade para assumir os compromissos na vida adulta, para se entregarem totalmente nos seus relacionamentos amorosos. E aí lembrando também que os padrões de apego eles não são fixos e imutáveis, mas eles vão mudando de acordo com as nossas experiências, mas que isso é uma tendência. E aí elas podem tender, por exemplo, a serem pessoas mais reservadas e recatadas nas redes sociais também. E isso, imagina só, a dinâmica entre uma pessoa que tem um estilo de apego evitativo e aquela que tem um estilo de apego ansioso. Nas redes sociais, a gente pode imaginar que a que tem um estilo de apego ansioso vai ficar, olha, você tem que curtir a minha foto, você tem que comentar a minha foto. E a que tem um estilo de apego evitativo não quer fazer isso e não quer se sentir invadida. Então, as pessoas que têm estilo de apego evitativo, elas têm uma necessidade gigantesca de terem o seu espaço, de terem liberdade, e elas vão se sentir invadidas quando isso acontece. O que eu estou querendo controlar? A minha rede social. Eles vão pensar, não é? Então, se você também é uma pessoa que muitas vezes se incomoda muito quando o seu parceiro comenta alguma coisa que você deveria fazer na sua rede social, é importante que você também olhe para a sua história e perceba que esse incômodo, ele não vem só devido a essa sugestão do seu parceiro, mas que pode vir lá de trás, tá?
Então, olhar para a sua história e entender as suas dinâmicas relacionais desde a infância vai te ajudar a compreender o seu comportamento nas redes sociais e vai te ajudar a compreender o seu comportamento com o seu parceiro, certo? Então, nós falamos aqui basicamente sobre duas situações, que é daquela pessoa que se sente frustrada porque ela não recebe aquilo que ela gostaria de receber na rede social, daquela que se sente invadida quando o outro sugere o que ela deve fazer na própria rede social. Mas eu quero falar aqui sobre uma outra questão, que é a questão também do amor e da percepção do outro. Como eu disse, nós nascemos e já nascemos ali buscando o amor. E nós nascemos também dependentes. Vai ser com o tempo que nós vamos aprender a sermos mais independentes, mais autônomos. E também vai ser com o tempo que nós vamos realmente aprender a perceber o outro. Porque o bebê, quando tá ali na barriga da mãe, ele e a mãe são um. Aí depois ele vai nascer, vai ter o narcisismo primário, etc. Mas basicamente vai demorar para ele perceber que ele e a mãe, o seio materno, não é a mesma coisa. Então, a gente também na vida adulta, às vezes, dependendo da pessoa, dependendo do seu padrão de apego, pode buscar um relacionamento com o outro sem perceber a individualidade do outro, sem perceber que o outro é outro. O que parece muito óbvio quando a gente fala, mas que na vida, realmente ali na prática, a gente às vezes não percebe. Então a gente quer que o outro nos ame, mas não é do jeito do outro, é do nosso jeito, né? A gente quer que o outro faça exatamente aquilo que nós desejamos. Então, entenda e perceba que cada indivíduo é um. O seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, seja quem for, não é você, né? Então, é impossível que ele ou ela te ame exatamente do jeito que você quer. E é difícil lidar com essa frustração, mas isso nunca vai acontecer, tá? E aí, esse sentimento que você vai ter de angústia, de falta, você é que vai ter que dar conta dele. E como é que você faz isso? Justamente resgatando a sua história, olhando para ela, entendendo como esse sentimento surgiu, entendendo quais são os pensamentos que você tem, quais são as crenças que você tem, o que você pode modificar, o que você pode trabalhar. Então, é essencial que esse trabalho pessoal seja feito, que você entenda e perceba o outro como uma pessoa que é diferente de você. Nós temos várias formas de expressar o amor, de demonstrar o amor. Então, às vezes, aquela pessoa, ela não curte a sua foto na rede social, mas pense como que ela é na vida real. Quando estamos juntos, fisicamente ali juntos, como é que é uma pessoa que é atenciosa, que é carinhosa e que tenta demonstrar o amor de outra forma, uma pessoa solícita. Então, leve isso em consideração também, né? Que cada um vai demonstrar, vai expressar de um jeito. Ao mesmo tempo, tem um outro tema que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui, que é já para um casal que tem um relacionamento, seja há pouco tempo ou há muito tempo, que essa questão do tempo é relativa, mas que esse casal às vezes não tem nada nas redes sociais, não tem uma foto, não tem uma curtida, não acontece nada ali publicamente, apenas de maneira privada. E às vezes na vida privada a pessoa até demonstra que tem planos juntos e nas redes sociais ela não demonstra, não faz nada. E algumas pessoas ficam um pouco intrigadas com isso, o que está acontecendo? E aí, de novo, é claro que você não tem um controle sobre a rede social do parceiro e sobre o comportamento dele ou dela na rede social. Mas eu acho que vale a pena vocês terem realmente uma conversa, um diálogo sincero e que seja expressado ali qual que é a intenção dessa relação, quais são os projetos que cada um tem para essa relação e que essa pessoa também explique o porquê que ela não reconhece publicamente que essa relação existe, né? E assim, eu tenho ouvido alguns relatos de pessoas que às vezes estão juntas há anos e que isso não é reconhecido de forma pública na rede social, o que é óbvio que vai trazer também algum sofrimento, alguma frustração
para alguma das partes. Então, ter uma conversa sincera. Se você não quer postar, explicar o porquê, explicar qual que é o seu motivo para isso. Se você é uma pessoa extremamente reservada, explicar isso, deixar clara qual é a sua intenção com essa pessoa, né? Porque às vezes aquela pessoa também tá cheia de expectativa, e é claro que ninguém tem a obrigação de suprir expectativas de ninguém, nem vai, mas eu acho que é interessante também que o casal tenha ali um diálogo para que as coisas fiquem mais claras. Porque quando o que acontece na rede social também se difere profundamente do que acontece na prática, isso vai gerar uma confusão. E é necessário, então, que passe a haver mais clareza entre os parceiros nessa relação, tá? E assim, uma das questões que me parece que às vezes acontece é mesmo de uma dificuldade de assumir compromisso. A gente já falou aqui do estilo de apego evitativo, que também pode ser que esteja ligado a essa questão desse padrão de apego, mas há inúmeros outros fatores. A gente vê que algumas pessoas têm dificuldade de crescer, de assumir responsabilidades, de amadurecer, né? Tem até a síndrome do Peter Pan, que dizem que é quando o homem especificamente não quer crescer. E isso pode ser refletido na vida profissional, mas às vezes é uma pessoa até bem sucedida na vida profissional, mas que não consegue ter compromisso na sua vida pessoal porque tem medo de assumir essa responsabilidade. E às vezes pode ser que tenha a ver também com o medo de ter que depois lidar com a frustração que pode acontecer com o rompimento do vínculo, e aí essa pessoa vai ter que olhar para si mesma e vai ter que se entender. Mas enfim, tudo isso também eu acho que pode ser discutido entre o casal, que cada um precisa olhar para si mesmo e perceber quais pontos precisa trabalhar em si próprio, né? E por último, eu quero dizer aqui que num casal, num relacionamento amoroso, às vezes é necessário buscar o equilíbrio, é necessário que uma das partes ceda, né? E que por mais que você seja um indivíduo, que você tenha a liberdade de gerir a sua rede social da forma como você quer, é importante também que você se coloque no lugar do seu parceiro ou da sua parceira. Então, se a forma como você tem gerido a sua rede social tem ocasionado sofrimento nele ou nela, por que não se colocar no lugar dele ou dela, né? E tentar compreender esse sofrimento, tentar acolher essa dor e tentar, de alguma forma, expressar o amor também da forma como aquela pessoa entende o que é o amor, né? Então, eu acho que é um trabalho mesmo conjunto, de cada um olhar para si, perceber o que precisa ser trabalhado, o que esses comportamentos nas redes sociais dizem sobre a história pessoal, mas também de um tentar se colocar no lugar do outro e ter empatia, né? Ao mesmo tempo que temos sim a nossa individualidade, que temos sim que perceber o outro como o outro, que não podemos ficar tentando controlar o outro, nós temos também que um ajudar e apoiar e estimular o outro, por que não, né? Então, se você tem tido problemas no seu relacionamento amoroso, devido às redes sociais, procure também se colocar no lugar do outro, perceber qual que é a dor do outro, conversar com o outro, né? Não significa que você tem que fazer exatamente o que ele quer ou o que ela quer, mas conversar, se colocar no lugar, ter amor, ter afeto, ter carinho ali, ter empatia e tentarem juntos chegar a um consenso do que pode ser feito para que realmente diminua essa dor, diminua esse sofrimento. Acredito que uma relação ela é sempre construída dessa forma, né? Por meio de negociações, de diálogo e um apoiando e estimulando o outro. Então não vale também ali desmerecer a dor do outro, de forma alguma. Se uma pessoa tem sentido dor por conta do que você tem feito, é interessante conversar pelo menos com essa pessoa, olhar para essa dor com empatia, colocando-se no lugar do outro, tá?
Então, espero que essa discussão ela possa ter trazido algumas reflexões que sirvam para o seu crescimento e também para que a sua relação ela aconteça de forma mais leve, mais saudável. E é claro que nós temos também vários outros pontos que a gente nem chegou a discutir aqui, como a questão do ciúme, do medo da perda, da questão de que a rede social também possibilita que as pessoas conheçam outras pessoas diferentes e que isso também pode gerar insegurança. Então, assim, esse tema é um tema vasto, é um tema amplo e que abre margem para inúmeras discussões. Mas o que falamos aqui eu espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.